Capítulo 3º. Da reestruturação dos serviços públicos concedidos. Artigo 26. Exceto para os serviços públicos de telecomunicações, e a União autorizada a: Inciso 1º. Promover cisões, fusões, incorporações ou transformações societárias dos concessionários de serviços públicos sob o seu controle direto ou indireto. Inciso 2º. Aprovar cisões, fusões e transferências de concessões, estas últimas nos termos do disposto no artigo 27 da Lei nº 8.987, de 1995. Inciso 3º. Cobrar, pelo direito de exploração de serviços públicos, nas condições pré-estabelecidas no edital de licitação. Parágrafo único. O inadimplemento do disposto no inciso 3º sujeitará ao concessionário a aplicação da pena de caducidade, nos termos do disposto na Lei nº 8.987, de 1995. Artigo 27. Nos casos em que os serviços públicos, prestados por pessoas jurídicas sob controle direto ou indireto da União, para promover a privatização simultaneamente com a outorga de nova concessão ou com a prorrogação das concessões existentes à União, exceto quanto aos serviços públicos de telecomunicações, poderá: Inciso 1º. Utilizar, no procedimento licitatório, a modalidade de leilão, observada a necessidade da venda de quantidades mínimas de cotas ou ações que garantam a transferência do controle societário. Inciso 2º. Fixar, previamente, o valor das cotas ou ações de sua propriedade a serem alienadas, e proceder à licitação na modalidade de concorrência. Parágrafo 1º. Na hipótese de prorrogação, esta poderá ser feita por prazos diferenciados, de forma que os termos finais de todas as concessões prorrogadas ocorram no mesmo prazo que será o necessário à amortização dos investimentos, limitado a 30 anos, contado a partir da assinatura do novo contrato de concessão. Parágrafo 2º. Na elaboração dos editais de privatização de empresas concessionárias de serviço público, a União deverá atender às exigências das leis nos 8.031, de 1998 e 1987, de 1995, inclusive quanto à publicação das cláusulas essenciais do contrato e do prazo da concessão. Parágrafo 3º. O disposto neste artigo poderá ainda ser aplicado no caso de privatização de concessionário de serviço público sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, no âmbito de suas respectivas competências. Parágrafo 4º. A prorrogação de que trata este artigo está sujeita às condições estabelecidas no artigo 25. Artigo 28. Nos casos de privatização, nos termos do artigo anterior, é facultado ao poder concedente outorgar novas concessões sem efetuar a reversão prévia dos bens vinculados ao respectivo serviço público. Parágrafo 1º. Em caso de privatização de empresa detentora de concessão ou autorização de geração de energia elétrica, é igualmente facultado ao poder concedente alterar o regime de exploração, no todo ou em parte, para a produção independente, inclusive, quanto às condições de extinção da concessão ou autorização e de encampação das instalações, bem como da indenização por ventura devida. Parágrafo 2º. A alteração de regime referida no parágrafo anterior deverá observar as condições para tanto estabelecidas no respectivo edital, previamente aprovado pela ANEEL. Parágrafo 3º. É vedado ao edital referido no parágrafo anterior estipular, em benefício da produção de energia elétrica, qualquer forma de garantia ou prioridade sobre o uso da água da bacia hidrográfica, salvo nas condições definidas em ato conjunto dos Ministros de Estado de Minas e Energia e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, em articulação com os governos dos estados onde se localiza cada bacia hidrográfica. Parágrafo 4º.
O edital referido no parágrafo 2º deve estabelecer as obrigações dos sucessores com os programas de desenvolvimento socioeconômico regionais em andamento, conduzidos diretamente pela empresa ou em articulação com os estados, em áreas situadas na bacia hidrográfica onde se localizam os aproveitamentos de potenciais hidráulicos, facultado ao Poder Executivo, previamente à privatização, separar e destacar os ativos que considere necessários à condução desses programas. Artigo 29. A modalidade de leilão poderá ser adotada nas licitações relativas à outorga de nova concessão com a finalidade de promover a transferência de serviço público prestado por pessoas jurídicas, a que se refere o artigo 27, incluídas, para os fins e efeitos da Lei nº 8.031, de 1990, no Programa Nacional de Desestatização, ainda que não haja alienação das cotas ou ações representativas de seu controle societário. Parágrafo único. Na hipótese prevista neste artigo, os bens vinculados ao respectivo serviço público serão utilizados, pelo novo concessionário, mediante contrato de arrendamento a ser celebrado com o concessionário original. Artigo 30. O disposto nos artigos 27 e 28 aplica-se, ainda, aos casos em que o titular da concessão ou autorização de competência da União for empresa sob controle direto ou indireto dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, desde que as partes acordem quanto às regras estabelecidas.